chamo Thalita Lima. Hoje vamos falar um pouco sobre ordem econômica e financeira. Como que ela é dividida e disposta na nossa Constituição Federal e quais os princípios que regem a ordem econômica do nosso país. Primeiro, temos que saber que a ordem econômica ela consiste em um conjunto de normas que regulam o sistema econômico do país, definindo, entre outros pontos, a forma de intervenção do Estado na economia. Então, lá na nossa Constituição Federal, a ordem econômica e financeira é dividida da seguinte forma. Primeiro, os princípios gerais da ordem econômica. Segundo, a política urbana. Terceiro, a política agrícola e fundiária e a reforma agrária. E quarto, o sistema financeiro nacional. Então, a ordem econômica ela está dividida entre o artigo 170 ao 192 lá da Constituição Federal. Quanto aos princípios, temos que saber que o liberalismo e o intervencionismo eles se alternam na formulação dos princípios da ordem econômica. Então, segundo o artigo 170 da nossa Constituição, a ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, ela tem por fim assegurar a todos uma existência digna, através do capitalismo. Então, busca-se compatibilizar o desenvolvimento econômico com o princípio da dignidade da pessoa humana. Princípios constitucionais da ordem econômica são o seguinte: soberania nacional. Então, a soberania é um dos fundamentos da República Federativa do Brasil, está lá em seu artigo 1º, inciso 1º. Então, aqui ela aparece no sentido de soberania econômica, O Brasil, ele deve buscar o desenvolvimento e evitar a situação de dependência em relação aos países industrializados. O segundo princípio é a propriedade privada, Uma característica do sistema econômico capitalista. O terceiro princípio é a função social da propriedade, O direito à propriedade não é absoluto. Em outras palavras, a propriedade é garantida desde que cumpra a sua função social. É o que está escrito no nosso artigo 5º da Constituição, no inciso 23, A propriedade ela atenderá à sua função social. E a livre concorrência, A livre concorrência é um princípio que deriva do princípio da livre iniciativa, A nossa Constituição Federal, ela reconhece implicitamente a tese de que mercados competitivos geram maior eficiência econômica, possibilitando maior bem-estar e qualidade de vida aos cidadãos. E a livre concorrência é a regra geral mesmo, Porém, ela também não é absoluta, Como nenhum princípio é absoluto. O Estado ele possui diversas formas de intervenção na economia, A intervenção estatal ela pode ser direta, como no caso dos monopólios, em setores estratégicos, ou indireta, através da regulação econômica. Em consonância com o princípio da livre iniciativa, o artigo 173, parágrafo 4º, dispõe que a lei reprimirá o abuso do poder econômico que vise a dominação dos mercados, a eliminação da concorrência e o aumento arbitrário dos lucros. E o STF, a jurisprudência do STF, ela nos traz algum entendimento importante relacionados à proteção da livre concorrência. Quais são? Primeiro, a súmula vinculante número 49, que diz que ofende o princípio da livre concorrência uma lei municipal que impede a instalação de estabelecimentos comerciais do mesmo ramo em determinada área. Então, será inconstitucional, não devendo ser aplicada em todos os casos, Por exemplo, o STF ele reconhece a constitucionalidade de uma lei municipal que fixa um distanciamento mínimo entre pontos de revenda de combustível por motivo de segurança. E a outra jurisprudência do STF, quanto à ordem econômica, é que o princípio da livre iniciativa não pode ser invocado para afastar regras de regulamentação do mercado e de defesa do consumidor. Esse entendimento ele deriva da lógica de que não há princípios absolutos em nosso ordenamento jurídico, como eu disse anteriormente, Assim, regras de regulamentação do mercado, de defesa do consumidor, não violam a livre iniciativa, São apenas formas de defender mesmo o consumidor e regulamentar, o mercado. Voltando para os nossos princípios, que regem a ordem econômica. O outro princípio é a defesa do consumidor, assegurar a todos uma existência digna, Se busca assegurar a defesa do consumidor, que é parte hipossuficiente em uma relação de consumo. Um
outro ponto a destacar, outro princípio, é a busca do pleno emprego, a valorização do trabalho humano. O objetivo é de assegurar que toda a força de trabalho disponível seja realmente utilizada na atividade econômica. E a redução das desigualdades sociais e regionais. No nosso artigo 3º, inciso 3 também, um dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil é erradicar a pobreza e marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Uma das formas de fazer isso é através do trabalho, da busca do pleno emprego e do desenvolvimento econômico. Outro princípio é a defesa do meio ambiente. Nós não podemos esquecer que temos que cuidar do meio ambiente, inclusive mediante um tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e os seus processos de elaboração e prestação. E por último, o princípio do tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte, constituídas sobre as leis brasileiras e que tenham sua sede e administração no país. Esse tratamento diferenciado se materializa no artigo 179 também da nossa Constituição Federal, que diz o seguinte: a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios dispensarão às microempresas e empresas de pequeno porte, assim definidas em lei, um tratamento jurídico diferenciado, visando a incentivá-las pela simplificação de suas obrigações administrativas, tributárias, previdenciárias e creditícias, ou pela eliminação ou redução dessas por meio de lei. Se você gostou desse vídeo, clique em curtir e compartilhe para que mais pessoas também aprendam sobre o assunto.